الرحيم الحمد لله صلى الله على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, que a paz e a bênção de Allah estejam sobre o profeta Muhammad, os demais profetas e mensageiros e seguidores. Nós continuamos falando sobre a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamos sobre a infância do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e uma parte da juventude do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e como Allah subhanahu wa ta'ala o protegeu na sua juventude de não participar de algo que seja ilícito ou inconveniente para a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sendo que Allah subhanahu wa ta'ala ele foi preparando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam desde a sua infância para ser o mensageiro de Allah e ser protegido de qualquer tipo de pecados, mesmo antes do Islã, no tempo da ignorância, onde as pessoas tinham vários pecados cometidos e ele era protegido por Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele foi crescendo em Meca e sendo uma pessoa que todas as pessoas de Quraysh, de Meca, eles viam que era uma pessoa diferente deles, uma pessoa que não adorava as estátuas, uma pessoa que não bebia bebidas alcoólicas, uma pessoa que não jurava pelos ídolos, uma pessoa que sempre falava a verdade, uma pessoa que sempre era nobre na sua conduta, até dentro da casa do seu tio Abu Talib, como nós já tínhamos falado, como ele agia em relação aos seus primos, que eram 10 filhos do Abu Talib, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vivia no meio deles, como era o comportamento dele. Até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, já com 8 anos, ele queria ajudar o seu tio Abu Talib. Com 12 anos também ele foi com seu tio Abu Talib para a Síria. Já falamos como era a conduta do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como o monge da Síria olhou para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ordenou que Abu Talib voltasse para Meca, que era uma pessoa especial, que estava anotado nos livros deles, nos livros que seria o Velho Testamento, o Novo Testamento, sinais do que esse era o último profeta que viria para a humanidade. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como nós já tínhamos falado, ele era um pastor. Ele trabalhou de ser um pastor em Meca para as ovelhas das pessoas em Meca, e ele comercializava também. Só que o comércio que ele fazia era no meio de Meca, e o comércio entre as pessoas que não tinham o grande comércio em Meca, então eles vendiam e compravam algo que não tinha grande valor, era só para se sobreviver. Em Meca, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como cresceu e era conhecido entre as pessoas, as-Sadiq al-Amin, o verídico e o fiel. Ele era uma pessoa fiel, ele era uma pessoa de confiança, era uma pessoa que todo mundo sabia que essa é uma pessoa era diferente, só falava a verdade, a confiança dele era total, ele não enganava ninguém, ele não fazia mal a ninguém, e as pessoas apontavam para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isso antes de ser o profeta, o mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala, como a pessoa de confiança e de mais alta confiança que tinha entre todas as pessoas em Meca. Quando ele tinha 25 anos, Quraysh, eles faziam uma viagem todo ano, viagem comercial, que era a grande viagem que eles tinham. E nós ouvimos falar sobre Qafilat Abu Sufyan, a caravana de Abu Sufyan, que Abu Sufyan ele tinha uma das grandes caravanas que a maior parte do comércio ia para o Abu Sufyan, que era o mais rico dentre eles, e outras pessoas também que eram ricas, né? No comércio delas. Allah subhanahu wa ta'ala ele citou 2 viagens quando ele fala na surat, quando fala ali ilaf Quraysh ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf. Allah subhanahu wa ta'ala ele falou sobre 2 viagens que Quraysh, que as pessoas de Meca, eles faziam. Uma viagem comercial que faziam para o Iêmen e uma viagem comercial que faziam para a Síria. Ilaf Quraysh ilafihim rihlat ash-shita, que seria a viagem do inverno, eles faziam para o Iêmen. Was-sayf, a viagem do verão, eles faziam para a Síria.
que Allah subhanahu wa ta'ala citou que essas duas viagens que as pessoas de Quraysh faziam e eles eram protegidos. Allah subhanahu wa ta'ala protegia eles no caminho, na ida e na vinda. E que Allah subhanahu wa ta'ala determinou que essas pessoas elas eram respeitadas quando iam para o Iêmen ou iam para a Síria por serem de Quraysh, do Haram. Porque as pessoas ouviram falar sobre o que aconteceu com Abraha, quando ele foi atacar a Kaaba e ele foi atacado pelas aves que Allah subhanahu wa ta'ala mandou a eles. Então as pessoas já tinham mais respeito pelas pessoas de Quraysh. E Quraysh, como nós falamos, eles tinham essas duas grandes viagens anuais que eles faziam. Essas duas grandes viagens, eles iam todos juntos. Quraysh se juntavam e tinham tal dia que todos eles pegavam o comércio que eles tinham, as mercadorias, se ajuntavam e saíam numa caravana só para irem para a Síria. Uma das grandes comerciantes que tinha naquela época era Khadija bint Khuwailid. Khadija era uma das mais ricas de Meca. Era uma mulher nobre, uma mulher que ela tinha grandes mercadorias, ou bastante mercadorias, um grande comércio que as pessoas conheciam ela pelo seu comércio. O comércio dela, o que ela fazia? Ela procurava as pessoas mais confiáveis, as pessoas que tinham mais experiência no comércio, chamava eles e dizia: eis aqui a minha mercadoria, se você vender eu te dou algo, uma porcentagem, ou eu te dou a metade. Ela combinava com eles em relação ao comércio, e todos queriam fazer comércio com a Khadija, porque eles sabiam que ela tinha grandes comércios e ela tinha bastante mercadorias, e era uma pessoa rica, e era uma pessoa que ela tratava bem as pessoas no seu comércio. Abu Talib, naquela época, ele chamou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e disse para ele: ó Muhammad, você sabe a nossa situação, a situação de pobreza, a situação de necessidade, a minha família que é grande, e você é uma pessoa de destaque em Quraysh. Eu tenho certeza que se você pedir para Khadija para deixar você comercializar com ela, ela não iria te desprezar. Ela iria aceitar, porque ela conhece quem é você. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era conhecido no comércio dentro de Meca como ele era uma pessoa de confiança, como era uma pessoa comerciante mesmo nos pequenos negócios, né? Em Meca todas as pessoas eram comerciantes. Aquele que não era comerciante não era uma pessoa considerável para eles, porque o comércio era o principal trabalho das pessoas de Quraysh. E o Abu Talib, ele pediu para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que ele fosse pedir para Khadija para que ela aceitasse que ele comercializasse com as mercadorias dela nessa viagem, nessa caravana, e para ele aproveitar a caravana que está indo para a Síria e levar algumas mercadorias da Khadija para comercializar, e assim ele poderia trazer um pouco de dinheiro, de mercadorias, para eles viverem uma vida mais nobre. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele não queria ir e pedir diretamente para Khadija. E ele disse para o Abu Talib: Inshallah, se Deus quiser, ela nos chama, ou talvez ela aceite isso, ou ela se toque do que eu poderia comercializar para ela nesse comércio. Abu Talib, ele disse: mesmo eu temendo por você de viajar para a Síria, mas a necessidade faz com que a gente precise fazer isso, e você é uma pessoa de destaque, e ela não comercializava com qualquer pessoa, ela queria pessoas que sejam de destaque. A Khadija chegou para ela a notícia do que Abu Talib e o Muhammad estavam falando sobre isso. Alguém ouviu eles falarem sobre o comércio e foram falar para Khadija. A Khadija ficou contente. Ela soube sobre o profeta, conhece o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a nobreza, a posição do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a confiança do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e ela não imaginava que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam poderia comercializar com a mercadoria dela. Aí ela mandou um assessor dela, que seria o Maysara.
um homem chamado Maysara, que era o assessor da Khadija e que ele ia lá para fazer comércio com ela ou acompanhava alguns comerciantes, e ela disse para ele: vá até Muhammad e peça para ele se ele quiser comercializar e trabalhar comigo. E o Maysara foi até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aceitou. Ela disse: eu darei para você o dobro que eu dou para as demais pessoas, porque as demais pessoas não têm a mesma confiança e não têm a mesma esperteza no comércio como a gente sente em você, e não tem a mesma posição como você. E ela deu bastante mercadoria para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele saiu naquela caravana para a Síria. Os tios dele, eles foram falando para todas as pessoas da caravana: tomem cuidado, o Muhammad ele pode ser atingido. Muhammad, se vocês conseguem protegê-lo, se vocês conseguem ficar com ele, se vocês podem ficar junto com ele, prestarem mais atenção nele. E as pessoas realmente, eles prestavam mais atenção, porque eles sabiam que era uma pessoa nobre dentro de Quraysh. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam saiu com aquela caravana, e o Maysara, que seria o assessor da Khadija, ele foi junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para acompanhá-lo nessa viagem. O Maysara, ele foi sentindo algumas coisas no caminho, e ao chegarem na Síria, o Maysara, ao chegar em Busra, que seria uma cidade na Síria, onde a caravana foi lá, e eles começaram a oferecer as suas mercadorias e comprarem outras mercadorias. O Maysara, ele sentia algumas coisas, que quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele estava em cima do camelo e o sol se esquentava, que uma nuvem ela vinha por cima dele. Essa nuvem cobria ele o caminho inteiro. E quando eles desciam para descansar, as pessoas, quando sentavam nos locais, eles sentavam embaixo de uma árvore, e os galhos da árvore, eles se viravam para proteger o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O Maysara anotou todas essas questões. Chegando em Busra, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele desceu no local. Um dos monges de Busra, ele chamado o monge Nastur. Esse daqui é um outro monge Nastur. Ele notou que as pessoas que estavam ali de Quraysh tinha uma coisa diferente. Uma das árvores que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam desceu e sentou debaixo dela, de repente ele levantou. Ele sentia algumas diferenças no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e ele conhecia já o Maysara, porque o Maysara ele sempre ia e vinha nesse comércio. E o Nastor, ele disse: quem é aquele jovem que sentou embaixo daquela árvore? Ele falou: esse é o Muhammad. Ele falou: esse será o profeta, o último profeta que irá surgir, que irá vir. Porque nos nossos livros há alguns sinais do último profeta, e nós estamos notando esses sinais, em quem que elas poderiam vir, quem será esse último profeta. Eu senti vários sinais que estão naquele jovem, que seria o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o Nestor, ele disse: Leitani adraktuhu yawma yakhruj. Se eu pudesse estar vivo no dia que ele será o futuro profeta, porque esse é o futuro e último profeta. Quem é ele? Esse é o monge Nastor. Ele falando, esse daqui é um dos monges Nastor, que estava em Busra. Esse é um dos conhecedores da religião cristã, e que está dentro dos livros deles sobre os sinais do último profeta. E eles que conheciam os livros deles, do Velho Testamento, do Novo Testamento, dos sinais do último profeta, porque eles sabiam que tinha o último profeta que viria. Isso está nítido nos livros que foram, ou que existem hoje na mão deles, ou aqueles que foram escondidos ou foram tirados do meio das pessoas. O Nastor, ele disse: se eu queria, o meu desejo é eu estar vivo
quando esse jovem se tornar o profeta. Voltem com ele para Meca, porque eu temo por ele os judeus e temo por ele os romanos que estão perseguindo esse último mensageiro. Estão perseguindo esse último mensageiro se ele não for deles, porque os sinais todos indicam que não seria dentre os judeus, e não seria dentre os romanos, e que seria dentre os árabes. Porque, como nós falamos, com 12 anos, eles viram, o outro monge, ele sentiu que esses sinais estão vindo de uma pessoa que veio dentre os árabes, e eles não queriam que viesse dentre os árabes. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahira era o outro, o primeiro monge. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi com 12 anos, o monge que se encontrou com Abu Talib disse para ele: volte com ele, com esse garoto com 12 anos, para Meca, porque eu temo ele de ser morto pelos judeus. Era chamado Bahira. Agora esse monge, agora o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está com 25 anos. Esse monge agora é chamado Nastur. Esse monge Nastur, ele estava em Busra, na cidade de Busra, na Síria. Ele também tinha os sinais e ele era conhecedor da religião cristã, e ele também falou as mesmas palavras que o Bahira tinha falado, porque eles tinham os mesmos livros, eles tinham os mesmos sinais, e esses sinais todos indicaram que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era o mensageiro de Allah, e que ele que seria o último mensageiro. Até o Nestor, ele disse: eu desejaria que eu estivesse vivo quando esse jovem se tornar um profeta, para segui-lo, porque eles sabem da verdade. A verdade está através de seguir o último mensageiro, que seria o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele desceu em Busra, foi, comercializou, ele vendeu e comprou, porque as pessoas, as caravanas que eles levam mercadorias de Meca, vendem e eles compram mercadorias da Síria e trazem também para vender em Meca. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam comprou e vendeu, e dentre o comércio que ele estava fazendo, a compra e venda, uma das pessoas que ele estava vendendo, o homem disse para ele: jure pelo Lat wal Uzza, jure pelos dois ídolos, que essa mercadoria é boa. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: eu jamais jurei por eles e jamais irei jurar por eles, eu não juro a não ser por Allah. Esse homem estranhou e disse: essa é uma pessoa especial, que ele não jura pelos ídolos. E outras pessoas que tiveram
contato com o profeta Muhammad sallam no comércio, e o Maysara estava notando todos esses detalhes. Uma outra pessoa disse: essa pessoa é uma pessoa que seria uma pessoa diferente, é uma pessoa que seria o último profeta, como nós ouvimos dos nossos monges e sábios cristãos e judeus, que seria essas qualidades que tem esse jovem que seria o último profeta. O profeta Muhammad sallam, ele nesse comércio, quando voltaram para Meca, ele voltou com grandes lucros e grandes mercadorias que ele também conquistou e comprou da Síria, que foram logo vendidos em Meca e com grandes lucros também. A Khadija nunca viu um lucro tão grande como aquele lucro que ela sentiu no comércio que ela fez com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E ela perguntou para a pessoa, o seu assessor que foi junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perguntou para ele: o que você achou desse homem? O que você achou de Muhammad? Aí o Maysara, ele já foi e disse para Khadija, ela falou para ele, Maysara disse para Khadija: é um homem que eu jamais vi igual, na sua confiança, na sua conduta, nas suas palavras, no seu comércio, no seu tratamento com as pessoas, a maneira que as pessoas tratam ele. E eu vi isso e aquilo. Ela viu ele falou para ela o que ele via em relação às nuvens de seguirem ele, as árvores que os galhos vinham para proteger o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e fazer uma sombra em cima, o que os monges falaram ali, o que as pessoas falaram, como é que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam agia, a maneira que ele agia. Então ele citou tudo isso para a Khadija. A Khadija era uma pessoa nobre em Meca, era uma das pessoas mais ricas e era uma das pessoas mais nobres dentre todas as mulheres em Meca. Até era chamada a Tahira, a pura. A Khadija era chamada a pura entre as mulheres em Meca. Nesse momento, tinha uma mulher que era amiga de quem? Da Khadija. Amiga da Khadija era chamada Nafisa bint Umayya. Nafisa bint Umayya era uma pessoa que a Khadija confiava muito nela. E ela era uma pessoa que a Khadija consultava ela em questões particulares. A Khadija disse para Nafisa: será que o Muhammad ele não aceitaria casar e tal? A própria Nafisa, ela disse: depois que eu ouvi o Maysara falar sobre o Muhammad, essa é uma pessoa especial, eu acho que você deve chamá-lo para casar e tal. Aí a Khadija disse: talvez se você pudesse conversar com ele seria bom. A Nafisa, o que ela fez? Ela foi até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ela disse para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: ó Muhammad, por acaso você não quer casar? Ele já tinha a idade de 25 anos. Você não quer casar? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: com quem? Eu não sou uma pessoa rica. E hoje as mulheres que querem casar, se elas forem nobres e tal em Meca, elas procuram as pessoas ricas. A nobreza o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam já tem, mas a riqueza ele não tinha. E ele estava começando agora no seu comércio. Ela disse, a Nafisa disse: a Khadija, que tal a Khadija? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse: mas ela aceitaria? Ela é uma pessoa nobre e rica. Será que ela aceitaria se casar comigo? A Nafisa, ela sabia que a Khadija tinha mandado ela para ver. Só que a Nafisa era inteligente, né? Ela falou: eu irei perguntar a ela. Eu irei tentar falar com ela para ver se ela aceita ou não. A Khadija, ela era uma das pessoas que antes do Islã, ou no tempo da ignorância que nós chamamos do Islã, é o tempo da ignorância, onde as pessoas adoravam as estátuas, se prostravam para elas, juravam por elas,
elas faziam oferendas a elas, bebiam bebidas alcoólicas, cometiam adultério e tal. A Khadija era uma das pessoas que jamais tinha feito aquilo também. Era uma pessoa pura, ela não acreditava nas imagens, ela não bebia bebidas alcoólicas, ela jamais cometeu qualquer tipo de erro, né? No tempo da ignorância. Tinha o primo dela, chamado Waraqa ibn Nawfal. Waraqa ibn Nawfal era um dos seguidores do cristianismo naquela época. E ele tinha bastante conhecimento sobre o cristianismo. E ele sabia também da vinda do último profeta. E ele sabia, tinha alguns sinais do último profeta. A Khadija era prima dele, do Waraqa ibn Nawfal. Certo dia ela teve um sonho. E ela foi até o Waraqa ibn Nawfal para contar o seu sonho. Ela disse: Waraqa, hoje eu sonhei que o sol ele estava brilhando e bonito no céu e se aproximou de Meca. E o sol, as pessoas olhando para ele com a beleza que ele tinha, com o brilho que ele tinha, ele veio e caiu dentro da minha casa. O Waraqa, ele disse para ela: o seu sonho significa que o sol seria o último profeta e que você teria o privilégio de se casar com esse último profeta, já que caiu na sua casa. Subhanallah, então ela tinha esse sonho antes de conhecer o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e quando ela soube dos sinais do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mandou a Nafisa para falar com ele, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele aceitou. Quando ela disse que iria falar com Khadija, ele disse: se ela aceitar, não há problema. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele aceitou o que a Nafisa tinha oferecido a ele, de se casar com a Khadija. A Khadija, na realidade, como nós falamos, era uma pessoa nobre, era uma pessoa que era conhecida em Meca. Todas as pessoas desejavam se casar com ela, mas ela não aceitava, porque ela queria uma pessoa que fosse nobre, que não seja uma pessoa que adorasse as estátuas, porque ela tinha algum conhecimento também através do primo dela, do Waraqa, que ele lia os livros anteriores à mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eles sabiam, ela seguia aquilo que estava nos livros de Abraão, nos livros de Moisés, nos livros de Jesus. Então ela sabia esses conhecimentos de que Deus era único, do que as estátuas não podem ser adoradas, que aquilo é pecado, isso é pecado. Então ela já tinha algum desses conhecimentos. A Khadija, na realidade, ela, nesse momento, ela tinha 40 anos. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha 25 anos. A Khadija já tinha se casado com 2 pessoas e elas morreram. As 2 pessoas que a Khadija tinha se casado com eles, o primeiro chamava Abu Hala ibn Zurara. Abu Hala ibn Zurara, a Khadija se casou com ele, ela teve uma filha com ele e ele morreu. Depois ela se casou com Atiq al-Makhzumi. Ela teve 3 filhos com ele e também ele morreu. Esses 4 filhos da Khadija, eles cresceram e seguiram a mensagem do Islã depois, todos se converteram para o Islã, só que na história nós não temos os detalhes sobre a vida deles. Mas todos eles, os 4, se converteram e seguiram o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e eles eram os filhos da Khadija que viviam dentro da casa dela quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se casou com ela. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele se casou, tinha 25 anos e a Khadija tinha 40 anos. Isso, subhanallah, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era uma pessoa que ele estava em todas as suas situações de ser de levar a questão da vida, né? De ser uma pessoa, um jovem, uma criança, um jovem, a experiência dentro de Meca, a experiência da juventude, a experiência de ser um comerciante, a experiência de ser um viajante, a experiência de pastorear as ovelhas, a experiência de conviver com as pessoas
ele já tinha todas essas experiências que Allah subhanahu wa ta'ala foi preparando ele. E nesse momento também, um dos grandes preparos que Allah subhanahu wa ta'ala mandou para ele, essa esposa que seria a Khadija. A Khadija era uma pessoa tão nobre, ela tinha, era uma pessoa chamada a pura, uma pessoa desejada por todos, mas ela não queria casar com qualquer pessoa. Ela pediu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em casamento e ele aceitou em casar com ela. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele levou os seus tios para pedirem a Khadija em casamento, e a Khadija tinha o seu tio que também ele foi lá e fizeram e se casaram com casaram o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com a Khadija. A Khadija, quem que é a Khadija? É bom nós sabermos, porque é uma das pessoas mais nobres que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam citou. Nós vamos citar os hadith que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou sobre ela. A Aisha, esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que falou sobre a primeira esposa, que seria a Khadija. A Khadija foi a esposa que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam casou, e não casou com outras mulheres antes dela morrer. Então permaneceu toda a vida dele, da Khadija. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era somente casado com ela, permaneceu 25 anos casado com a Khadija. Ele teve 6 filhos com ela. Ela foi a primeira. Naam. Fora as 4? Ele teve 6 filhos Com a Khadija. Fora as 4 filhas dela? Isso, fora as 4 filhas. Os filhos, uma filha e 3 filhos. Agora com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele teve com a Khadija 4 meninas, que seriam a Ruqayya, Zainab, Kulthum e Fátima. Então esses são vamos citá-los pela idade, quem foram primeiros. Teve o primeiro filho foi Al-Qasim. Al-Qasim, ele foi o primeiro filho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com a Khadija. Esse é o mais velho, e por isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a cunha dele é Abu Al-Qasim. O Al-Qasim, ele faleceu e já ele era um garoto, e ele morreu na vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depois do Al-Qasim nasceu a Zainab. A Zainab, ela viveu, cresceu e ela casou, só que morreu na vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depois de Zainab nasceu Abdullah. Esse é o terceiro filho. O Abdullah, ele faleceu e era pequeno. Esse foi o terceiro filho e faleceu na vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele era uma criança. Depois nasceu a Kulthum. Kulthum, uma das filhas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com a Khadija, também ela cresceu, se casou e ela faleceu na vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depois a Fátima. A Fátima, ela também filha do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com a Khadija, ela cresceu, ela casou com Ali ibn Abi Talib, e a única que permaneceu depois da morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depois da morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, por 6 meses ela faleceu. E a última seria Ruqayya, que também uma das filhas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com a Khadija. Ela cresceu e casou e ela morreu na vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulthum e Ruqayya, as duas se casaram com Uthman. A Ruqayya se casou com Uthman e depois ela faleceu. Estava depois da batalha de Badr, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estava em Medina. Ela adoeceu e ela, esposa a Ruqayya, ela casou em Meca e ela faleceu em Medina depois da batalha de Badr. A Ruqayya faleceu e depois que ela faleceu, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ofereceu Kulthum para o Uthman. E o Uthman casou com a outra filha do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que seria Kulthum, depois que a Ruqayya faleceu. Porque não podem casar com 2 irmãs se elas estiverem ao mesmo tempo vivas. Agora, a Ruqayya faleceu, aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ofereceu a Kulthum, aí o Uthman casou com a Kulthum, e a Kulthum também faleceu, depois que era esposa do Uthman.
até que nós chamamos Uthman ibn Affan, chamamos ele de Dhun Nurayn. Dhun Nurayn, que seria a pessoa que tem duas luzes na vida dele. Nur, a luz. As duas luzes, quem que são? Duas filhas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para ele: se nós tivéssemos a terceira filha, nós iríamos lhe oferecer também Uthman, pela nobreza do Uthman, que seria o terceiro califa após a morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele tinha outra filha que seria Zainab, que foi casada com uma pessoa que seria Al-As em Meca, e a Fátima, que casou com Ali ibn Abi Talib, né? Agora tem o Qasim e Abdullah, eles faleceram na vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele teve um outro menino que seria Ibrahim, que nasceu da Maria al-Qibtiyya, da Maria al-Qibtiyya, que casou com ela em Medina e também faleceu quando era pequeno. Mas da Khadija ele teve as 4 filhas e 2 filhos. Todos morreram na vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a não ser a Fátima. Ela morreu 6 meses depois da morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depois que tem várias histórias sobre isso, subhanallah. Fátima radiyallahu anha, que é mais citada para nós, né? Porque ela o que sofreu mais por quê? Porque ela viveu depois da morte do pai dela, do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E a morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi a questão mais difícil para os muçulmanos e inclusive para a filha dele, que seria a Fátima. Até que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antes da sua morte, quando ele estava no leito da morte, estava doente nos últimos momentos da vida dele, ele estava sentado junto com as suas esposas e a Fátima, e de repente o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele chamou a Fátima e ele falou algumas palavras no seu ouvido, e ela começou a chorar. Aí depois voltou e ele chamou ela novamente, aí falou outras palavras no seu ouvido, aí ela sorriu. Aí a Aisha, ela ficou querendo saber o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou para a filha dele, algo importante que não foi falado para nós. E ela perguntou para Fátima, ela disse: não poderei falar aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para mim. Aí depois da morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a Aisha, ela insistia e dizia para Fátima: por Allah e pela minha posição perante você, eu sou a esposa de seu pai, do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a não ser que me diga o que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para você. Ela falou: agora que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam faleceu, eu digo a você, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na primeira vez, quando ele falou no meu ouvido, ele disse que em breve ele iria morrer. Eu comecei a chorar. Depois ele me chamou e me disse: você será a primeira pessoa da minha família a ir depois de mim, de morrer depois de mim. Aí eu sorri, porque eu irei de encontro com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A Fátima radiyallahu anha, o privilégio que a Khadija tinha, as esposas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, certo dia estavam sentadas e a Aisha levantou e disse para elas: eu sou a única mulher que casei com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e sou virgem, a única mulher virgem que casou com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E elas olhavam, não poderiam falar nada, né? Que todas as esposas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam eram casadas, dentre elas a Khadija, e ou que eram separadas ou que os maridos morreram. E nós vamos falar sobre cada casamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A Fátima levantava e dizia para a Aisha: mas saiba que a minha mãe Khadija é a única que casou com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ele era virgem. Então, antes de ele casar com qualquer uma, então meu pai, ele era o virgem quando casou com a minha mãe, com a Khadija. E a Aisha ficava sem palavras, né, para responder para a Fátima. A Khadija radiyallahu anha era uma das pessoas nobres que, inshallah, na próxima aula nós iremos falar sobre a vida dela. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.